Bom, vamos lá. Lelui Nishmat Chaya Bad Eliezer. A gente está Masechet Megillah Daf Beit Amud Beit, terceira linha de baixo para cima, Ve'amar Abirmia Ve'item Rabchia Baraba. A gente falou outras coisas que falou Rabirmia e tem gente que fala Rabchia Baraba. Então a Gemara vai trazer outras coisas que também tem gente que falaram em nome de Rabirmia, Ve'item e tem gente que fala Rabchia Baraba que falou. Mantzapach Sofim Amarum. Mantzapach é o Rashei Tevot das letras que tem letras no Sofit. Mem, Nun, Tzad, Pei e Kaf são os que tem Sofit. Então esse Sofim falará que são os Neviim. Os Neviim que falaram para a gente que existem essas letras Sofit. Fala Gemara, como assim? Vetis Beraveaktiv está escrito Ele HaMitzvot em Vaikra. Essas são as mitzvot que Hashem falou para Moshe. Essas e não outras. O Navi não pode inventar uma coisa. Shen Navi Rashai Lechadesh Davar Me'ata. A partir de agora o Navi não pode inventar uma coisa. Então como é que ele inventa umas letras? Ve'od mais Amarav Chisda Mem Ve'samech Shabaluchot. Viramos Gimel Amudalef. Benessayom, mais uma coisa que foi Rav Chisda, o Mem e o Samer que tinha nas Luchot, todas as letras elas têm uma abertura, então você entende como é que ela estava nas Luchot cravadas. O Mem, Sofi, e o Samer, eles são redondos. E falou Rav Chisda, o miolo deles ele estava flutuando como um milagre, ficava flutuando. Se ele falou que o Mem e o Samer ficavam flutuando, os Bederechnes com milagre, quer dizer que é o Mem Sofi. Porque se fosse o Mem normal, teria uma abertura. Fala Gemara, sim. Mehava Havu, Velo Hava Yad e Rei Baem Tzateva e Rei Basof Teva. A primeira resposta da Gemara. Já existiam as letras do final, mas eles não sabiam se essas letras eram no início ou no final. Eles sabiam, tem dois mem aqui. Qual mem você usa no meio, qual mem você usa no final? Ve'atut sofim ve'takino, ptuchin, ba'emtza teiva, usumim besof teiva. Aí veio os Nevim e falaram, as que são abertas é no meio da palavra, as que são fechadas é no final da palavra. Sof sof ele a mitzvot shenavi atid lechadesh davar me'ata. Fala, mesmo assim, eles inovaram alguma coisa? O Navi ele não pode trazer uma inovação, é o que foi falado para Moshe, não mais. Ela fala Gemara, Shchachum vechazru veisdu. Fala Gemara, não. Esqueceram, vieram os Neviim e trouxeram de volta. Já existiam esses Mem Tzapach, todas essas letras Sofi, mas foi esquecida em um determinado momento, não sabiam mais, e eles trouxeram de volta. Mais uma conversa que falou Rabirme, e tem gente que falou Rabchia Baraba. Targum Shel Torah, Onkelus Sagei Samaró, Miprira, beleza, Brabeshua. A explicação da Torá para o aramaico, Onkelus Hager, que tem ali do lado do hebraico tem um aramaico, Lashon tem um aramaico, ele que falou que recebeu de Rabbi Zerabeshua. Targum Shel Neviim, e a explicação dos Neviim para o aramaico, Yonatan Ben Zel Amaró. Yonatan Ben Zel que falou, Mipi Hagai Zicharel Malachi, que ele ouviu de Hagai Zicharel Malachi, Venizdazea Eretz Israel 400 parsá. Fala Gemara que Eretz Israel tremeu 400 parsá por 400 parsá, quando Yonatan Ben Zel fez essa explicação do Neviim. E Astabat Kol Ve'amra, saiu uma voz celestial e falou, Mihu Vzeh Shegilá Satrai Starai Levnei Adam, quem é esse que revelou os meus segredos para as pessoas? Amar Mentam Ben Zel Araglav Ve'amar, Anil Shegelit Sarecha Levnei Adam. Yonatan Ben Zel ficou de pé e falou, eu que revelei os segredos. Galui Ve'adu Levanecha Shelo Lechvodi Asiti Velo Lechvod Beitaba. É sabido para você, Kadosh Baruch Hu, que eu não fiz isso por mim, nem para o meu kavod, nem para o kavod da casa dos meus pais. Ela lechvodcha, asiti sim para o kavod da Kadosh Baruch Hu. Shelo yarbu machloket beIsrael, porque tem alguns pouquinhos que são difíceis de explicar. Ia começar a ter machloket de como se explica, começar a ter discussão. Ele falou, eu fiz isso para não ter machloket. Veod bikesh legalot targum aksher ktuvim. Yonatan Ben Zel ele quis escrever a explicação dos ktuvim,
Já está Batkol ve'amra lo dayecha. Saiu Batkol e falou, chega. Aí não. Por que Maitama? Pergunta a Gemara. Mishum deit beiketz Mashiach. Porque nos Ktuvim tem segredos no livro de Daniel, que está nos Ktuvim, tem segredos que revelariam a vinda de Mashiach. Como você sabe que está em Daniel? Que? Como você sabe que está em Daniel? Isso é o Rashi que fala. O Vetargum Shel Torah Unkelus Zagueira, Amaró. Pergunta a Gemara, como assim? O Targum da Torá, a explicação da Torá foi o Unkelus que falou? Verra Maravika Berabareav na Marachamarav Hananela Marav. Mais diretivo que isso é escrito no Pasuk vai criar Basefer Torá Elokim Meforash Vesom Sechel Veavinu Bamikra. Está escrito lá em Nehemiah. O que falou Ezra Sofer quando leu a Torá na frente das pessoas que estavam voltando da Galut, e está escrito no livro de Nehemiah, vai creu Basefer Betorat Elokim Meforash. Eles leram isso aqui explicado. Vesom Sechel Veavinu Bamikra. As pessoas ouviram e entenderam. Então parece que o que já tinha explicação e foi Onkelos que fez. Vai creu Basefer Betorat Elokim Zemikra. Vai creu Basefer Betorat Elokim. Eles leram na Torá. É a Mikra, é o próprio Torá. Meforash, Zotargum. Meforash é a explicação para aramaico. Vesom Sechel, Elo Apsukim. Som Sechel é o Pasuk que fala onde começa e onde termina. Na Torá não tem pontinhos. Então onde começa e onde termina o Pasuk. Vindo Bamikra, Elo Piskei também. O que é Som Sechel? Porque quando você coloca o ponto de tipo, aqui começa o Pasuk, aqui termina, você consegue masquilo, você consegue raciocinar o que quer dizer. Se você bota a vírgula errado, aí você vai ficar confuso. Ve'avinu bamikra, você vai entender o Pasuk. Elo piskei teamim, isso são os sinais de nigunim que a gente tem. Ve'abrei lá elo amesorot. E tem gente que fala que esses são o masoret. Qual palavra se escreve faltando um vav, sem um vav, com yud, qual palavra se escreve com rei, sem rei, etc. Fala Gemara, mesmo assim, o que a gente viu? Que já existia uma tradução para o aramaico, na época de Ezra, muitos anos antes de Onkelos. Como você fala que foi Onkelos que fez? Fala Gemara, Shchachum vechazru. Realmente Ezra já tinha a tradução, foi esquecida a tradução, veio Onkelos e escreveu trouxe de volta essa tradução. Fala Gemara, mais na deoraita, delos daza, veadenivai, veadeniviei, isdazea. Fala Gemara, pergunta. A gente falou que Onkelos traduziu a Torá e não falou nada na Braita. Por outro lado, quando fala que Yonatan ben Uziel traduziu os Neviim, a Torá, a terra de Israel, ela se tremeu 400 para salto, 400, toda a terra de Israel. Por que só nos Nevim na Torá não? Fala de Oraita, Mefarsha Milta. De Neviei, e Camila de Mefarshan, veio Camila de Misatman. As palavras da Torá, elas são todas Meforashim, elas são claras, elas são feitas para serem traduzidas, entendidas e compreendidas todas. Neviim tem psukim que são meforash e tem psukim que são dicas. E veio Yonatan ben Uziel e deixou claro essas dicas. Dirtiv, por exemplo, em Zechariah. Bayom ha'u igdal ha'misped b'Yerushalayim kemisped hadadrimon bevikat Megidon. Naquele dia vai crescer o misped do discurso fúnebre em Jerusalém como o misped hadadrimon bevikat Megidon. O que é Hadadrimon na Bicana, no vale de... Não teve esse misped. Que misped é esse que está falando? É maravilhoso. Você viu? Mas Targum de Haikrala e Adanamaikamar. Se não fosse o Targum de Adanamaikamar, a gente nem entendeu o que ele está falando. Que ele fala, Bayoma au iske misped de Berushalayim. Que ele fala, naquele dia vai crescer o misped de Berushalayim. Que mispada de Achav bareamri de Ktal yate Hadadrimon ben Tavrimon beramot Gilad. Como o misped de Achav, que foi um rei de Israel, que matou Hadadrimon, filho de Tavrimon, lá no vale, nesse vale ele matou Hadadrimon.
O Kemisped de Yoshiao Baramon Dektal Yatei Paró Hagira Bevikat Megiddo. O que aconteceu em Bevikat Megiddo? Outra coisa. Como Misped de Yoshiao, que era um rei de Eudá, que matou o Paró Neche no vale de Megiddo. Quer dizer, misturou Ahav, que matou a Tadrimon, com Yoshiao, que matou Paró Neche no outro vale. O Passuco misturou tudo para falar que o Misped de Yerushalayim vai ser enorme, como o de Ahav junto com Yoshiao. E se não fosse a tradução de Jonathan Miller, a gente nem entendeu o que o Passuco está falando. E outro, por exemplo, está falando em Daniel. Outra coisa que foi Rabir, tem gente que fala que foi Rabi Baraba. Está escrito lá em Passuco de Daniel. Veraí teani Daniel levadia tamará. Eu vi sozinho Daniel aquela visão. Ve'anashim asherayu imi lorau tamará. As pessoas que estavam comigo não viram aquela visão. Aval haradag dolá nafla aleem vaivrechu be'achaveh. Mas eles ficaram com um medo muito grande e se esconderam. Fugiram e se esconderam. Mas quem eram essas pessoas que estavam junto com Daniel? Amar Abir, Meveitem, Rabi Baraba. Mais uma coisa que fala Rabir, gente fala com Rabi Baraba. Zé Haggai e Hariel Malach. Haggai e Hariel Malach estavam lá junto com Daniel. E no Adifu Minei, Veihu Adifu Minayu. Haggai e Hariel Malach, por um lado, eles são mais importantes do que Daniel. Por outro lado, Daniel é mais importante que Haggai e Hariel Malach. E no Adifu Minei, eles são mais importantes porque Dei no Nevi. Veihu Lav Navi. Eles eram Neviim. E eles tiveram profecias para Israel, e a Kadosh Baruch Hu falou para fazer essas profecias para Israel. E Daniel, ele não foi um profeta para Israel. Ele não foi um profeta para Israel. E tem gente que fala que Daniel não estava numa nível de profecia, e sim, ele viu alguns malachim. É uma visão menor do que uma profecia. E o Adif Minayu, por outro lado, Daniel é maior do que eles em que? Dei o Haza, vem no Lochazo, porque ele teve essa visão, e eles que estavam junto com ele não tiveram essa visão. Fala, o cara perguntou uma coisa muito... Tá bom, eles não viram. Então por que eles ficaram com medo? Mas ele ficou com Haradag Dolá, eles ficaram com um medo muito grande, fugiram, se esconderam, por quê? Afalgavdei no Lachazo, Mazalaio Chazo. Fala, Gamara, o seguinte, olha, eles não viram, mas o Mazal deles, ou seja, o Malach lá em cima, o Sar, o ministro lá em cima que fica, ou os Malachim que eles criaram, que acompanham eles lá em cima, viram. E isso influenciou eles para eles terem esse medo. Interessante isso, né? Ele fala aqui em nome de Urashi, que traz a explicação do Mazal, ele fala que cada um tem um Sar lá em cima, um Malach lá em cima que cuida dele. Ele traz aqui para olhar no Sefer do David Shlomo Halamish, enfim. Mas é interessante que a gente vê que tem um Malach que cuida dele. E esse Malach que estava cuidando dele, o Haggai Israel Malach viu, e isso trouxe esse sentimento para eles que eles não conseguiam explicar, mas eles ficaram com esse medo. A Maravina Shmamina Haiman de Mibit Afalgav de Yulo Hazi, mas ela é o Hazi. E traz da Vina aqui uma coisa pra gente. Daqui a gente vê que quem ficar com medo de repente, sem motivo, é porque, por mais que ele não tenha visto alguma coisa, o Mazal, o Malach que cuida dele lá em cima, ele viu alguma perigo que pode vir para ele. Isso traz um medo repentino na pessoa. Maitakante, tá bom, se ele ficar com medo, de repente, o que ele faz? Como é que ele conserta isso? Fala, Gumará, Likri Kretshama. Primeira coisa que pode salvar ele, por exemplo, de Mazikim, é fazer Kretshama.
Vei caem bemekom atinov. Se ele estiver num lugar que não pode falar Torá, não pode falar Kriyat Shema, se estiver num lugar sujo, com cheiro, não sei o que, não pode. Linshuf midur tem arba garmidei. Se afasta 4 amot. Vei lois, mesmo assim ele não conseguir se afastar 4 amot para fazer Kriyat Shema, leima achi. Tem que falar o seguinte: Isa de beita barre, shamina minai. Olha, o cabritinho lá da casa do Shochet, ele é mais gordo do que eu, vai lá procurar ele. Ou seja, Tipo, capara, fazer alguma coisa, vai pegar outra coisa que é melhor que eu. E essa daí é uma... Que? Interessante essa fala de Kriyat Shema, porque ali fora você tá com medo, você fala Shema, é uma despedida também. Mas Sim, é que se tentar você não morre. Não, ele traz aqui que todo aquele, uma Gemara que tem uma Masechet Brachot, todo aquele que faz Kriyat Shema, o Kriyat Shema Shalamitah, ele é uma escola para você não ter sonhos, por exemplo, ruins. Os mazikim, eles têm que sair de você. O Kriyat Shema com o primeiro perek já é uma escola para você afastar os mazikim, afastar qualquer coisa de prejudicar. Isso aqui já tem uma... Ele traz aqui outra explicação aqui, que ele fala por que sai se afasta 4 amot. Porque geralmente os mazikim, eles ficam em lugares que eles podem passar e não em lugares que as pessoas passam. Então se ele se afastar, você já sai do caminho. Exatamente. E esse outro negócio que ele falou que traz o Sanedrin. Ele falou para ver em Ben Yoyadá. Ele fala, por que falar Davka, por exemplo, o cabrito e não o cordeiro? Por mais que os cordeiros são mais... Então ele fala que isso aqui é tudo coisa de Kabbalah, tudo coisas de Sodot, porque justamente falar o ex... Bom, vamos voltar aqui porque a gente falou um pouco mais para trás, no DAF passado. Lá a gente falou sobre o passuque que tem em Megillah, Mediná, Ir Vair. O passuque que tem em Mediná, Kirtavá, Ir Vair Krushanó. Depois fala Mishpachá. Mediná, a gente falou que tem uma drachá. Qual drachá? A gente tinha falado lá que está escrito lá no passuque Ve'amim ha'ele nizkarim ve'na'asim bechol dervador. E esses dias foram lembrados e feitos em toda geração. Mishpachá, família por família, Mediná, Ir Vair. A Gemara falou, está escrito Mediná, Ir Vair, para te falar. Ele falou lá, Drashá, a cidade que são cercadas não são iguais às cidades que não são cercadas. Ir para te falar sobre a diferença de Shushan, que mesmo que não era cercada na época de Yoshua, como a gente falou na Mishnah, que uma das opiniões é as cidades que são cercadas na época de Yoshua, faz no dia 15. E Ir para te falar que Shushan, justamente pelo milagre ter acontecido em Shushan, então Shushan é uma exceção. Shushan também faz no dia 15, porque Shushan é cercada da época de Ahasverosh, mas não era cercada na época de Yoshua. Então pergunta a Gemara, mais Shushan. Shushan a gente aprende de Ir Vair. É uma exceção, porque em Shushan foi onde aconteceu esse milagre, que eles guerrearam 2 dias e descansaram só depois. Fala Gemara, se você está explicando porque você está fazendo uma drachá de por que o passuque está com palavras dobradas, tem outra palavra que foi dobrada nesse passuque. Qual? Mishpachá, lemayata. Para qual é a drachá que você aprende? O que a gente aprende de Mishpachá? Amarabios Barchanina, Leavim Mishpechot Keonah Leviá, Shemevadrin Avodatan Bemelishmo Mikra Megillah. Para te falar, Mishpachá. Até as Mishpachot de Koanim e Leviim param o trabalho do Beit Mikdash e vem ouvir Kriyat Megillah. Damarav Koanim Avodatam Levim Beduchanam.
Israel Bamadan, Kulam Evatrim, Avodatam, Bem Shmuel Mekram Megillah. Como falou Rabi Uda em nome de Rav, tanto os Kohanim que estão no trabalho de Mikdash, os Levim que estão cantando, os Israelim que ficavam numa amada ali que também tinha uma, estudavam, etc., e rezavam para o Korban ser aceito, todos esses param e vêm ouvir a Kriyat Megillah. Tana Meach também fala Braita com Anim Avodatam Levim Menuchanam Beduchanam Israel Bamadan, Kulam Evatrim Avodatam, Bem Shmuel Mekram Megillah. Também tem uma Braita que fala assim, igual falou Rav em nome de Rav. Mikan Samchu Shel Beit Rebbe, Shemevatrim Talmud Torah, o Baal Shmuel Mekram Megillah. Daqui falaram no Beit Midrash Rebbe que param o estudo de Torá para ouvir Kriyat Megillah. Kal vachomer me avodá. Aprende de avodá do Beit Midrash. Uma avodá shei chamurá mevatlin, Talmud Torah, kolosheken. A avodá, que é o trabalho do Beit Midrash, que é muito mais rígido, para estudar, para ouvir Kriyat Megillah, estudo de Torá muito mais. Avodá, chamurá, Talmud Torah. Pergunta como por quê? Que Kal vachomer é esse? Para você aprender um Kal vachomer, você tem que aprender do Kal. Do Homer para o Kal, do que é mais rígido para o que é mais fácil. Quem falou que o trabalho do Mikdash é mais importante, ou mais rígido, ou mais do que estudar a Torá? Ve'aktiv tashitu vai biot Yoshua bericho, vai saina vai arvenei shomed lenegdo ve'shtachu le'apav. Logo no início de Yoshua, chegou um malach para falar com Yoshua. Yoshua não sabia que era um malach, e ele veio falar com ele, e lá atrás toda um negócio que ele veio falar com ele, traz em duas linguagens para te falar que ele veio falar porque eles pararam os Korbanot e porque eles não estavam estudando Torá. E Yoshua falou, e Yoshua lá perguntou sobre o que você veio. E ele falou, eu vim agora. Quer dizer, ele veio porque pararam de estudar Torá. Então parece que parar de estudar Torá é pior ainda do que ter parado os Korbanot. Fala Gmará. E como é que Yoshua parou e falou com o malach de noite, se a gente tem aquela proibição que falou em nome de Rabi Yoshua, e Yoshua não sabia que era um malach, para a pessoa não falar shalom para alguém de noite, porque pode pensar que é um shedo, um tipo de demônio, vamos dizer assim, um mazik, que pode ser você falando shalom, você já pode trazer ele para dentro do teu caminho ali e ter problema. Mas lá é diferente, porque o Raish que falou com esse rei, vai sair na vaiar, etc. Ele viu Raish, o homem, é um homem que falou, eu sou Hashem, eu sou do exército de Hashem. Talvez ele mentiu. Gmirei, Telomapkei, Shem Shamayim, Levatalá. A gente sabe, é uma coisa sabida. Nem os Sheidim falam Shem Hashem em vão. Se ele falou Anissar Hashem, falou o nome de Hashem, é verdade. Lá em cima, nenhum das pessoas, nenhum das forças, elas falam o nome de Hashem em vão. Bom, só acabando aqui o que Yoshua falou com Malach. Que dali parece que o Talmud Torah é mais rígido que o próprio Korban. O Malach falou para Yoshua, Emes, Bitaltem Tamid Shel Ben Arbaim, Ve'achshav Bitaltem Talmud Torah. Hoje vocês não fizeram Korban Tamid de tarde, à toa. Por que ele falou isso? Eles tinham guerreado de manhã, mas de tarde tinha tempo, vocês deviam ter feito o Korban de Tamid. E outra coisa, vocês pararam de estudar a Torá. Parou a guerra, volta a estudar a Torá. Amaló Yoshua falou para ele, Aleizemen Bata. Ele falou para ele, sobre qual você veio? Amaló Atabat. Eu vim agora. Vocês deixaram de fazer o Korban no final da tarde? E não, estão estudando a Torá agora e já era de noite. Ele falou, eu vim agora. Ou seja, estudar a Torá era pior. Foi um motivo pior, por isso que ele veio. Miad vayalen Yoshua balayla u betoch haemek. Na mesma hora fala o Passuk, vayalen Yoshua, ele dormiu dentro do vale, dentro do Emek profundo. O que vai amar Rabi Yochanan? Falou Rabi Yochanan, melamed shelan beunka shel halachá. Ele dormiu dentro das profundezas da halachá.
Não que ele dormiu no vale, ele dormiu se aprofundando em Alachá. Ve'amar Rabbi Shmuel Barunia, Gadol Talmud Torah, Yoter Me'akravat Midin, Shneimar Atabati. Vem Rabbi Shmuel Barunia falar maior de estudar Torá até do que fazer o Korban Tamid. Porque o Malach falou, eu vim agora por causa do Torá. Parece uma aparente contradição para que falaram Hamim, da casa de Rebbe, que falaram que a gente aprende, que para de estudar a Torá para ler Migilá do Korban. Até o Korban não separa, então estamos estudar a Torá também. Mas, Sim. fala Gmará, Lokasha, Haderabim, Adeachid. Isso que Yoshua falou que Talmud Torá é maior do que Korban Tamid, é quando você tem Talmud Torá de Rabim. Estudo de Torá de um público. Porque lá, quando Yoshua ele ensinava a Torá, estava toda a Mishnah estudando a Torá. Isso aqui é de Ahid. E quando a gente falou, em Rebbe, falaram lá no Beit Midrash Rebbe, que a Avodat Tamid ele é mais, é quando é estudo de Torá particular. O de Ahid, Kal, estudo de Torá de um particular, é mais simples do que a mitzvah de Purim, para você parar e ouvir a Megillah. Ve'atnani está escrito em Masechet Moed Katan, Nashim bemoed me'anot, avalom metapchot. As mulheres em Chol HaMoed, elas falam esped sobre um met, sobre um morto, mas algum sinal de luto que eles faziam lá. Algum sinal de luto que elas faziam com a mão, esse sinal de luto eles não faziam no Chol HaMoed. Rabbi Shmuel Omer, Imayus Muchot Lamitah Metapchot. Se elas estivessem perto da cama, ali, da maca do morto, elas sim podiam fazer isso. Metapchot, elas colocavam a mão no coração, alguma coisa assim. Rashi fala Alavan. Aliban, Aliban, no coração. no coração delas. Berashei Chodashim Bechanuká Bepurim, Me'anot Metapchot. Rosh Chodesh, Chanuká e Purim, que o din de Avelut é mais tranquilo do que Chol HaMoed, então elas podem fazer os dois. Elas podem fazer, sofrer, ou seja, fazer um esped, e também fazer esse sinal de luto, colocar a mão no coração, etc. O bazé, lomekonenot. Mas, por outro lado, não faziam um kiná. Kiná é uma lamentação. Lamentação é uma falar e todo mundo ficar repetindo junto, isso não. Ve'amar Baruna é um sinal maior ainda de luto. Então esse aqui não, em Rosh Chodesh, Chanuká e Purim. E falou Rabba Baruna, En moed bifnei talmid chacham, kol sheken Chanuká e Purim. Não tem mitzvah de Chol HaMoed quando morre um talmid chacham, e você pode até fazer kiná, até fazer alimentação, e muito mais Chanuká e Purim. Então parece que o kavod do talmid chacham, mesmo que é um sóia particular, parece aqui que é maior ainda do que Chanuká e Purim. Então por que a gente fala que não um particular não parar de estudar para ouvir a Megillah? Fala Torá Kamarta. Torá de Achil Hamur, Talmud Torá de Achil Kar. Aqui vem a Gemara falar que tem uma diferença. Uma coisa é estudo de Torá, outra coisa é kavod de Torá. Kavod de Torá, mesmo que é um Talmid Chacham e é um único particular, kavod da Torá é maior ainda do que o Mikra Megillah, do que Lê Megillah. Mas o estudo de Torá de particular, aí é mais mais calo, é mais fácil, e tem que sim parar para ouvir a Megillah. Hazaku Baruch.